Fiz uma denúncia anônima e acabei destruindo o negócio dos meus pais. Me chamo Murilo, tenho 32 anos, moro em Belo Horizonte, sou enfermeiro e hoje vou contar algo surreal que aconteceu comigo aos 18 anos, numa cidadezinha pequena do interior do Rio de Janeiro, onde nasci e cresci. Era uma cidade tão pequena que havia apenas uma única escola pública, onde todos se conheciam desde a infância. Estudei lá desde o ensino fundamental até o fim do ensino médio. A escola era bastante simples, mas cheia de histórias e amizades que ainda guardo na memória. Lembro das aulas improvisadas quando algum professor faltava, das brincadeiras no pátio e das festas típicas que envolviam toda a comunidade local. Apesar de pequena e modesta, a escola nossa segunda casa, onde aprendi valores importantes sobre amizade, respeito e solidariedade. Minha infância foi tranquila, marcada por momentos simples e alegres, mas sempre sob o olhar atento dos meus pais, que eram muito exigentes comigo. Meus pais tinham uma padaria conhecida na cidade, situada bem no centro, o que garantia a eles uma posição confortável na comunidade. O centro era minúsculo, apenas uma avenida principal com cerca de 8 quarteirões, onde todos se conheciam e interagiam diariamente. Eu passava minhas tardes brincando na rua em frente à padaria, junto com meus amigos de infância, enquanto meus pais trabalhavam incansavelmente atrás do balcão. Mesmo com um comércio relativamente bem-sucedido, meus pais sempre enfatizaram que não era para eu contar com facilidades. Desde cedo, eles reforçavam que eu precisava aprender a ser independente, valorizando o estudo e o trabalho duro como caminhos indispensáveis para construir meu futuro. Cresci ouvindo deles histórias sobre como haviam lutado para abrir o negócio e como não queriam que eu tivesse que depender financeiramente de ninguém no futuro. Essa cobrança constante me fez amadurecer cedo, compreender o valor das conquistas obtidas pelo esforço próprio e moldou muito do que eu me tornei mais tarde na vida. Aos 16 anos, decidi que precisava começar a ter meu próprio dinheiro e experiência profissional. Queria sentir um pouco mais de independência, ajudar nas despesas de casa e aprender sobre o mercado de trabalho, mesmo que de maneira simples. Depois das aulas, passei vários dias indo pessoalmente ao único supermercado da cidade para perguntar sobre uma vaga até que finalmente consegui ser aceito como jovem aprendiz. A sensação de conquista foi incrível, como se fosse meu primeiro passo para a vida adulta. No início, tudo parecia maravilhoso, os colegas de trabalho eram extremamente simpáticos, sempre dispostos a me ensinar e ajudar em qualquer dúvida que eu tivesse. O ambiente era muito amigável e acolhedor, com uma sensação constante de união entre os funcionários. O dono do supermercado também parecia muito atencioso e receptivo, ele sempre perguntava como eu estava me adaptando e demonstrava interesse genuíno sobre minha vida pessoal, criando em mim uma impressão positiva e acolhedora daquela experiência inicial no mundo profissional. Durante as primeiras semanas, passamos por um treinamento intenso. Aprendemos desde como os produtos chegavam até as prateleiras até padrões interessantes de consumo. Descobri, por exemplo, que em dias chuvosos as pessoas compravam mais pão, enquanto em dias frios evitavam produtos congelados. Curiosamente, percebi que eu mesmo fazia isso sem me dar conta, ajustando inconscientemente minhas compras às condições climáticas. Coisas que eu jamais imaginaria até alguém apontar esses comportamentos para mim. Após um mês de treinamento, fui designado para trabalhar como caixa. Nos primeiros meses, eu era praticamente a novidade da cidade, todo mundo parecia empolgado ao me ver ali atrás do balcão, inclusive amigos e conhecidos que vinham especialmente para passar pelo meu caixa. As pessoas sorriam, me cumprimentavam pelo nome, perguntavam sobre minha família e conversavam alegremente comigo enquanto aguardavam sua vez, demonstrando genuíno interesse sobre minha nova rotina e minhas experiências iniciais no emprego. Contudo, essa tensão toda durou pouco tempo. Aos poucos, fui percebendo que o interesse inicial das pessoas desaparecia. Logo, aquele entusiasmo inicial se transformou em mera indiferença, rapidamente me tornei apenas mais um funcionário do supermercado, quase invisível aos olhos dos clientes, que mal me davam bom dia e buscavam apenas a fila mais curta ou o atendimento mais rápido. Era estranho notar como aquela sensação calorosa de pertencimento se dissipou tão rapidamente, me mostrando como pode ser frágil o interesse das pessoas quando a novidade deixa de existir. Cerca de um ano após o início do meu emprego, as coisas começaram a se complicar na cidade. Uma crise econômica começou a afetar profundamente a região, preços de praticamente tudo aumentaram consideravelmente, tornando difícil para muitas famílias locais manterem o padrão de consumo anterior. Fornecedores, enfrentando dificuldades financeiras, passaram a atrasar constantemente as entregas, o que causava sérios problemas para manter as prateleiras abastecidas no supermercado. Além disso, o custo da energia elétrica disparou drasticamente, colocando em xeque o modelo energético sustentável que o supermercado havia adotado anteriormente.
As placas solares instaladas, inicialmente vistas como a solução perfeita para reduzir custos, agora eram insuficientes para atender à alta demanda gerada pelos equipamentos e freezers. O dono do supermercado, antes visto por nós como um homem cordial, compreensivo e sempre muito presente, começou a demonstrar um comportamento totalmente diferente. Inicialmente, ele tentava justificar as dificuldades, explicando o cenário econômico desfavorável e pedindo paciência e colaboração. Mas com o tempo, sua postura mudou completamente. Tornou-se cada vez mais rígido, impaciente e até hostil. Ele não apenas exigia resultados imediatos, como também criticava duramente pequenos erros ou atrasos, muitas vezes em frente aos demais funcionários, gerando um clima pesado e constrangedor. As reuniões, que antes eram momentos leves e informativos, onde se discutia estratégias e planos de melhoria para o supermercado, se transformaram em verdadeiras sessões de pressão psicológica. A atmosfera tornou-se sombria, carregada de cobranças pesadas, broncas constantes e ameaças veladas de demissão. A pressão se tornava palpável assim que entrávamos na sala, o que fazia muitos colegas ficarem extremamente ansiosos antes desses encontros semanais. Logo, trabalhar sob uma constante atmosfera de medo tornou-se comum, e muitos funcionários começaram a adoecer emocionalmente, algo que, até então, era impensável naquele ambiente. Naquela época, eu já tinha sido tirado do caixa e realocado para o setor de reposição de produtos. Inicialmente, achei que seria uma mudança positiva, pois aprenderia algo novo. Contudo, meu treinamento nessa nova função deveria ter sido feito por um funcionário mais antigo que estava de aviso prévio. Ele estava visivelmente irritado, desmotivado e frustrado por ter sido demitido após tantos anos trabalhando ali. Durante os primeiros dias, tentei puxar conversa, fazer perguntas sobre o trabalho e pedir dicas, mas ele sempre respondia com monossílabos ou apenas gestos indiferentes. Era evidente que estava contando os minutos para ir embora dali e não fazia o menor esforço para me ensinar algo útil. Isso me obrigou a aprender sozinho, observando outros funcionários à distância e improvisando, o que tornou minha adaptação mais difícil e demorada. Mesmo sem treinamento adequado, eu tentava aprender sozinho como manter as prateleiras cheias. Andava entre as prateleiras anotando mentalmente quais itens estavam em falta e ia até o depósito buscar. Logo comecei a perceber algo preocupante: muitos produtos estavam próximos do vencimento, principalmente por conta da crise econômica que estava reduzindo drasticamente as vendas. Dia após dia, eu notava que os mesmos produtos permaneciam praticamente intactos nas prateleiras, acumulando poeira e ficando ainda mais próximos do vencimento. Isso me deixava inquieto, pois sabia que, cedo ou tarde, alguém teria que lidar com aquele problema crescente. Comecei a prestar ainda mais atenção às datas, verificando quase obsessivamente os prazos de validade enquanto repunha cada produto, algo que passou a ocupar boa parte dos meus pensamentos durante o trabalho. Num determinado momento, o dono do supermercado me chamou para conversar em particular. Ele começou a conversa com um tom amistoso, perguntando como eu estava me adaptando ao trabalho na reposição, o que já me deixou desconfiado, pois não era mais habitual dele esse tipo de preocupação. Depois de uma breve introdução, ele mudou drasticamente o tom da conversa e me deu uma ordem que eu jamais esperaria receber na minha vida: deveria ir ao depósito apagar datas de validade e carimbar novas datas, dando mais um mês aos produtos. Senti meu coração acelerar imediatamente, minha consciência gritava contra aquilo, sentia um peso enorme só de pensar em fazer algo tão errado. Perguntei se aquilo não era ilegal, e ele apenas respondeu friamente que, se eu não quisesse, havia muita gente desempregada esperando por uma vaga no supermercado. Eu, jovem, inseguro e amedrontado pela possibilidade de perder meu emprego e decepcionar meus pais, acabei cedendo à pressão e obedeci à ordem, apesar de saber, lá no fundo, que aquilo era totalmente errado. Durante dias eu passei horas no estoque, alterando as datas das validades. Era um trabalho exaustivo, repetitivo e extremamente angustiante. Cada vez que eu apagava e carimbava uma nova data em um produto, sentia como se estivesse traindo a confiança das pessoas que frequentavam o supermercado diariamente. O que mais me chocava e me deixava profundamente perturbado eram as carnes congeladas. Devido às medidas de economia extrema, os freezers eram desligados todas as noites. Isso fazia com que as carnes descongelassem parcialmente e voltassem a congelar durante o dia, criando uma aparência extremamente desagradável e suspeita, com alterações evidentes de cor e textura. Lembro claramente do cheiro estranho e sutilmente desagradável que começava a impregnar o estoque, indicando que algo não estava certo. Eu ficava imaginando o risco enorme que essas pessoas corriam ao consumir produtos potencialmente contaminados e perigosos para a saúde. O pânico começou a tomar conta de mim diariamente, causando noites insones, ansiedade constante e uma culpa que parecia crescer a cada novo carimbo falso colocado nos produtos. Tudo aquilo estava indo contra tudo o que meus pais haviam me ensinado sobre ética e responsabilidade.
Foi então que tomei uma decisão arriscada. Depois de muitos dias pensando sobre isso e perdendo noites de sono, fiz uma denúncia anônima por telefone, logo após sair da escola. Me lembro claramente daquela tarde quente e ensolarada, do nervosismo enquanto caminhava até um telefone público que ficava próximo à entrada da escola. Meu coração batia forte, e eu sentia minhas mãos tremerem enquanto discava o número da prefeitura. Expliquei rapidamente, com uma voz disfarçada e trêmula, tudo o que estava acontecendo no supermercado. Relatei detalhadamente cada irregularidade que havia testemunhado, especialmente o caso dos produtos com datas de validade adulteradas e das carnes congeladas armazenadas inadequadamente. Eu estava absolutamente convencido de que tinha tomado a atitude certa, acreditava sinceramente que a fiscalização iria diretamente ao supermercado e resolveria imediatamente aquela situação absurda e perigosa para a saúde pública. Entretanto, o que aconteceu logo após minha denúncia me deixou profundamente abalado e perplexo, mostrando-me que a realidade podia ser ainda mais cruel do que eu imaginava. Em vez da fiscalização chegar ao supermercado, eles foram diretamente para a padaria dos meus pais. Naquele dia, eu estava no supermercado trabalhando e recebi uma ligação aflita da minha mãe, dizendo que os fiscais estavam lá fazendo uma inspeção inesperada e extremamente rigorosa. Corri imediatamente para lá e encontrei um cenário caótico. Os fiscais vasculhavam tudo, anotando cada mínima irregularidade. Coisas pequenas, como temperatura inadequada dos alimentos, ausência de um documento específico ou uma lâmpada queimada, coisas que antes seriam resolvidas apenas com um aviso verbal, agora eram motivos suficientes para notificações severas. Meus pais estavam completamente perplexos e devastados, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, já que eles sempre foram muito cuidadosos com o funcionamento da padaria. A inspeção durou horas, e ao fim daquele dia terrível, culminou na cassação imediata do alvará, obrigando meus pais a fechar as portas imediatamente. Foi uma situação surreal e extremamente angustiante, pois eu sabia exatamente qual era a origem daquele ataque injusto, e a culpa começou a me consumir por dentro. Eu não podia revelar para eles o verdadeiro motivo, e isso só aumentava minha angústia e minha culpa. Na semana seguinte, fui demitido do supermercado sob a justificativa vaga de cortes de custos, o que eu sabia claramente que era uma retaliação velada pela denúncia que havia feito. Pouco tempo depois, comecei a ouvir rumores de que uma misteriosa doença bacteriana estava afetando moradores da cidade, especialmente crianças e idosos. Não era difícil entender a causa. Praticamente todos compravam exclusivamente no supermercado que continuava vendendo produtos vencidos, alguns já bastante deteriorados, armazenados em condições totalmente inadequadas e perigosas para o consumo. Certo dia, já bastante perturbado pela situação toda, resolvi conversar discretamente com um antigo colega de trabalho do supermercado. Durante nossa conversa, ele me revelou algo ainda mais alarmante. Agora não apenas se adulterava as datas por 30 dias, mas as datas de validade dos produtos estavam sendo ampliadas em até 90 dias, 3 meses completos além do vencimento original. Fiquei absolutamente horrorizado e indignado com a ousadia e irresponsabilidade daquela prática. Apesar disso, o supermercado continuava funcionando normalmente, sem nenhuma fiscalização ou penalidade aparente. Descobri, então, que o dono tinha laços extremamente fortes com políticos locais, incluindo vereadores e o próprio prefeito, explicando por que nenhuma ação efetiva era tomada contra ele, apesar dos evidentes riscos à saúde pública. Me senti completamente isolado, traído e impotente diante daquela situação. As pessoas adoeciam, meus pais haviam perdido praticamente tudo naquele momento, e eu estava desempregado, sem poder contar a ninguém o que eu havia feito. Felizmente, meus pais sempre foram muito cuidadosos financeiramente e tinham uma reserva de emergência guardada, o que ajudou bastante naquele momento de crise. Mesmo assim, demoraram vários anos para conseguirem finalmente reabrir a padaria e se reerguer totalmente. Durante todo esse tempo, carreguei um grande peso emocional por tudo o que havia acontecido, e cada vez que via meus pais batalhando para reconstruir tudo novamente, sentia uma mistura profunda de culpa e alívio pela força e resiliência deles. Poucos meses depois, consegui concluir o ensino médio e decidi sair daquela cidade. Mudei-me para Belo Horizonte para cursar enfermagem. Hoje, aos 32 anos, vivo tranquilo na capital mineira, mas ainda carrego essa experiência comigo como uma grande lição de vida sobre o perigo do silêncio imposto, da corrupção e da impunidade. Espero que minha história sirva de alerta para todos, pois mesmo tentando fazer o que é certo, seguindo nossa consciência e nossos valores éticos mais profundos, às vezes acabamos sendo vítimas de injustiças profundas que fogem completamente ao nosso controle. A vida me ensinou, da maneira mais difícil possível, que por mais honesto e correto que você tente ser, nem sempre o resultado será justo ou favorável. No entanto, acredito firmemente que isso não deve impedir ninguém de buscar sempre fazer o que é certo, pois a verdadeira tranquilidade está em saber que, apesar das consequências, você agiu com integridade e coragem diante das adversidades.
Após mais de um ano da minha saída, finalmente o supermercado teve uma fiscalização estadual rigorosa, que revelou inúmeras irregularidades ainda mais graves do que aquelas que eu tinha denunciado. O estabelecimento foi imediatamente fechado, deixando claro que aquela prática insustentável não poderia durar para sempre. Muitos moradores ficaram inicialmente assustados e confusos, mas logo perceberam o perigo que corriam e a importância daquela intervenção. Apesar do impacto econômico inicial, a maioria das pessoas da cidade acabou compreendendo e apoiando a medida, reconhecendo que a saúde e a segurança eram prioridades absolutas. Comentário do curador. Lendo essa história de fora, é impressionante perceber como decisões tomadas com boas intenções podem resultar em consequências inesperadas e profundamente dolorosas, especialmente quando fatores externos imprevisíveis interferem no resultado. Muitas vezes acreditamos estar no controle da situação, porém situações adversas como crises econômicas, coincidências infelizes ou eventos inesperados podem transformar boas intenções em verdadeiros desastres. Murilo tentou fazer o que era correto e ético, mas infelizmente acabou envolvido em uma sequência de acontecimentos negativos que fugiram completamente do seu controle. Espero sinceramente que Murilo e seus pais tenham encontrado forças para superar todas essas dificuldades e reconstruir suas vidas. Essa história nos lembra que, apesar de tudo, a integridade e a coragem continuam sendo valores essenciais, ainda que o caminho seja difícil. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.